Oi, crianças! Na história de hoje, nós vamos aprender que Jesus foi humilde e ensinou seus seguidores a serem humildes. Mas Jesus não é dono de tudo, criador de todas as coisas? Então ele não precisa ser humilde, não é mesmo? Será? Vamos aprender? Vamos lá! A história de hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 11. O versículo para decorar é: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4, 2. Posso varrer o chão. Posso guardar o meu pijama. Cuidar do meu irmão. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Alimentar os pobres. Cobrir alguém no frio. Visitar um doente. Dar um abraço amigo. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Um dia, Jesus resolveu fazer um jantar. É muito gostoso fazer um jantar na nossa casa e chamar quem a gente gosta. Foi isso que Jesus fez. Um jantar e ele convidou seus melhores amigos, os 12 discípulos. Vamos lembrar o nome deles? Os 12 discípulos são Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão do Tiago, os quais Jesus deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Os convidados começaram a chegar. Jesus tinha preparado a mesa com toda a comida e recebeu os seus amigos com muita alegria.
Antes de se sentarem, Jesus disse: "Vocês precisam aprender uma lição." Todo mundo ficou prestando atenção no que Jesus ia fazer. E de repente, Jesus pegou uma bacia e disse: "Com essa bacia, com essa água, eu vou lavar os pés de vocês." Todo mundo ficou sem entender nada. Jesus pegou uma toalha, tirou a parte de cima da sua roupa e ficou esperando os discípulos terem alguma reação. Eles não concordaram com aquilo, acharam muito estranha essa atitude de Jesus. Eles andaram com Jesus durante 3 anos e eles aprenderam muito. Jesus abençoou muitas pessoas, curou leprosos. Ele foi na casa de pessoas ricas, como Zaqueu, mas também ele visitou muitos pobres. Ele falou com uma mulher samaritana. Jesus falava com todos e demonstrava o amor de Deus para todas as pessoas. Os discípulos aprenderam como deveriam agir. Mas agora Jesus queria lavar os pés dos seus amigos. Pedro tomou a frente e disse: "Senhor, Jesus, por favor, o Senhor não lavará os meus pés de jeito nenhum." Pedro falou o que todo mundo queria falar, mas não tinha coragem. Por que será que Pedro falou isso? Ficou tão indignado com aquela cena de Jesus querer lavar os pés dos discípulos. Qual é o problema de lavar o pé? Vamos descobrir? Para entender por que os discípulos estranharam tanto a atitude de Jesus de lavar os seus pés, nós precisamos compreender o costume da época. Isso era super normal naquele tempo. A cidade era muito empoeirada, onde Jesus nasceu, cresceu e desenvolveu todo o seu ministério, passou toda a sua vida terrena. Era um lugar seco, com muita areia, muito calor. As pessoas que andavam pela cidade, obviamente, tinham seus pés todos empoeirados. O sapato não protegia o seu pé. Não é como hoje, que a gente pode usar uma bota para não sujar o pé ou um tênis fechadinho. Não, naquela época era sandália, tudo aberto, os dedinhos ficavam de fora. Então, todo mundo tinha o pé sujo. Era normal. Quando um dono de uma casa ia receber visitas, tinha que receber muito bem. E para isso, ele deixava um servo, ou um empregado doméstico que fazia os trabalhos da casa. Às vezes era um escravo. Essa pessoa simples lavava os pés do visitante, pegava uma bacia com um pano, lavava o pé e a pessoa poderia entrar na casa com os pés limpos. Isso era super normal. Foi isso que Jesus fez. Ele esperou os seus convidados com a bacia e com a toalha na mão. Mas os discípulos não acharam correto. Eles não gostaram da ideia de Jesus fazer o trabalho de um servo, de um empregado, de um escravo. Jesus é o Filho de Deus, ele é muito importante, o nosso mestre, e ele não poderia fazer esse tipo de serviço. Pedro, que disse: "O Senhor não lavará os meus pés", recebeu uma resposta de Jesus. Jesus disse para ele: "Pedro, se você não me deixar lavar os pés, você não pode ser o meu amigo." Então Pedro, com medo, disse: "Ah, Senhor, pode me dar um banho se o Senhor quiser." E Jesus disse: "Pedro, você já tomou banho? Então eu só vou lavar os pés mesmo." E aí começou a lavar os pés dos seus discípulos. Mas o que Jesus quis ensinar com essa atitude? Vamos aprender agora. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele demonstrou humildade. Ele desceu à posição de um servo.
Todas as pessoas que estavam naquele jantar observaram a atitude de Jesus, porque eles queriam aprender. O que Jesus está ensinando para todos nós é que devemos amar e servir uns aos outros. Assim é a igreja. Quando nós vamos à igreja, nós temos que estar dispostos, com o nosso coração cheio de amor para amar o nosso irmão. Fazendo assim, nós demonstramos que aprendemos com Jesus, sendo servo do nosso irmão, ajudando o nosso irmão na dificuldade e fazendo trabalho simples. Tem muita gente na igreja que gosta só de posições altas, de cargos importantes. Se não tiver um cargo importante, então eu não vou trabalhar para Jesus. Não é isso que Jesus ensina. Jesus nos ensina a sermos humildes, trabalharmos para o bem-estar, para a alegria, com amor, para que o nosso irmão cresça no conhecimento de Jesus através das nossas atitudes. Se você tem um carro novinho, use o seu carro para abençoar os outros. Se você tem uma boa educação, se é inteligente, ensine o seu irmão com toda a humildade aquilo que você sabe. Use tudo o que você tem, tudo o que você é, para abençoar os seus irmãos, as pessoas que estão à sua volta. Você tem que ser uma pessoa humilde. Por quê? Porque Jesus ensinou isso através da sua atitude, lavando os pés de todos aqueles pecadores. Quem ajuda você a lembrar de lavar as mãos antes de comer? Há muito tempo atrás, Jesus ajudou seus amigos a se lavarem antes de uma ceia. Mas não era com as mãos deles que ele estava preocupado. Pedro, chame João e vá até a cidade. Procurem um homem que está carregando um pote de água e perguntem a ele sobre a sala onde devemos comer a ceia de Páscoa hoje à noite. Pedro e João saíram e logo encontraram o homem que Jesus tinha falado, que mostrou a eles uma sala no andar superior onde tudo estava preparado para uma ceia. Havia até um grande pote com água, uma bacia e uma toalha para lavar os pés. Mas faltava alguma coisa. Geralmente, havia um servo para lavar os pés de todos antes dessa ceia especial. Mas não havia nenhum servo ali. Todos os auxiliares de Jesus estavam esperando que alguém viesse lavar os seus pés. As estradas eram cheias de poeira e o calor do dia era muito forte. Logo, Jesus e os discípulos entraram na sala. Todos se assentaram à mesa. Pedro resolveu não mencionar a falta de um servo, e os outros amigos de Jesus também não falaram nada. Ninguém queria fazer o trabalho de um servo. Então, Jesus se levantou. Sem dizer uma palavra, tirou sua capa, amarrou uma toalha ao redor da cintura, como se fosse um avental, e despejou água na bacia. Jesus começou a lavar os pés dos seus amigos. Silenciosamente, ele foi lavando os pés de cada um. A maioria dos discípulos ficou sem jeito e ficou em silêncio. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus e que eles deviam estar lavando os pés dele. Mas ninguém se moveu. Quando Jesus terminou, se sentou e disse: Vocês entendem por que eu lavei os pés de vocês? Os discípulos prestaram atenção. Eu sou seu mestre e lhes dei o exemplo de como vocês devem tratar outras pessoas. Sirvam, ajudem, façam como eu fiz. Jesus sorriu ao ver que os discípulos balançaram a cabeça. Eles tinham entendido a mensagem e esta era uma lição que eles jamais esqueceriam. Então, Jesus pegou o pão, partiu em pedaços e serviu a seus amigos. Pegou também o suco de uva e serviu um pouco para cada um deles. E disse que o pão representava o seu corpo e que o suco representava o seu sangue. Tomem e comam. Façam isso em memória de mim. Hoje em dia, quando vemos na igreja pessoas lavando os pés uma das outras, comendo aquele pão sem fermento e tomando suco de uva, devemos nos lembrar da vida humilde de Jesus e da sua morte na cruz por nós.
Ele queria que os discípulos tratassem as pessoas com o amor que ele as tratava e quer que nós também tratemos os outros com o mesmo amor. Foi muito legal esse jantar, né? Você gostaria de estar nesse jantar e ter os seus pés lavados por Jesus? Ia ser emocionante, não é mesmo? Mas você sabe que Jesus nos prometeu um lindo jantar, uma refeição? Jesus disse que lá na casa do Pai dele tem muitas moradas e que ele vai preparar uma morada para cada um de nós. Lá na casa do Pai, no céu, nós vamos comer um delicioso jantar, um lanchinho com Jesus. Vamos sentar à mesa com Jesus. Você não teve apenas os seus pés lavados por Jesus. Jesus lavou o nosso coração, a nossa alma. Ninguém pode entrar sujo no céu. Por isso, Jesus é o nosso Salvador, ele nos limpou de todo o pecado. Nós vamos entrar no céu limpinhos para ceiar, jantar com Jesus. Sabe o que nós aprendemos com essa história? Que Jesus é um servo humilde. Ele se fez servo por amor de nós. Essa é uma atitude que nós também devemos ter. Devemos ser servos um dos outros. A igreja é lugar de pessoas humildes, pessoas que amam e que estão ali para servir. Nós não precisamos ser grandes, pessoas muito importantes, para que Jesus fique orgulhoso de nós. Jesus ama aquelas pessoas humildes. Ele está perto de um coração que gosta de abençoar o outro com toda a alegria e humildade. Essa foi a história de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido. Semana que vem tem mais. Eu espero vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar.